Boa noite, irmãos, que a graça do Senhor seja com todos, amém? Depois de uma semana ausente aí, estamos de volta, graças a Deus, foi tudo bem, o propósito da nossa viagem, depois vamos compartilhar um pouco mais com os irmãos, como é que foi, e estou feliz de estar de volta, graças a Deus. Quero ler os 2 versículos iniciais do Salmo 29, que diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A Bíblia fala de um rei que foi comido por vermes, por não ter dado glória a Deus, ou seja, não ter reconhecido Deus na sua vida, não é? Nós fomos criados para o louvor e a glória do nosso Deus. A Ele, portanto, seja toda honra, toda glória e todo louvor. A nossa oração inicial é para que se cumpra aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 4, quando disse para a mulher samaritana, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são esses que ele procura para si, não é? Que Deus encontre em nós, que Deus encontre em mim, que Deus encontre em você, adorador deste nível. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor com uma palavra de oração. Eu gostaria que cada um pudesse orar ao Senhor, pudesse expressar a sua gratidão a Deus pela semana que passou, pelos benefícios recebidos da sua mão, pelas bênçãos recebidas, e pudesse louvar a Ele pelo que Ele é, acima de tudo, pelo que Ele é, não somente pelo que Ele tem feito por você. E depois de um tempo de oração de gratidão e de louvor de cada um de nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, te adorando. E obrigado, Deus, pelos cuidados nessa semana com a nossa família, Pai.
precisou sair às pressas retornando ao Brasil. O irmão dela sofreu um acidente de carro e a informação que a Jandira que recebeu o comunicado foi muito rápido e ela teve que retornar ao Brasil às pressas, né? Então, o Ivan diz que está num estado muito grave, muito delicado. Eu gostaria que nós levantássemos uma intercessão por ele agora, né? E de orar para aqueles também que estão viajando. A Jandira vai estar voltando amanhã, acho que a Daíl está viajando, graças a Deus o propósito da viagem do Aço, da Catarina deu certo. Em breve vamos estar com o documento de irmão, vai estar retornando, né? Então, alguns irmãos viajando, outros chegando, a Carmelita, bem-vinda, bom tê-la aqui. Gostaria de convidar o pastor Davi que vem aqui, a Fátima vai estar viajando em breve, né? Então, está ali de orar para esses irmãos. E se houver alguém também de nós que está enfermo, precisando de oração, alguma pessoa que está nos acompanhando pela internet, vai ser alvo dessa oração agora. Pai querido, queremos agora, Senhor, em nome de Jesus, chegar à Tua presença, não confiados nos nossos méritos, mas confiados nos méritos de Jesus Cristo, a quem subimos para adorar. Em nome de Jesus, que nós queremos nos aproximar do Senhor e pedir socorro para a nossa irmã Jaqueline, para o seu ente querido que está sofrendo. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja visitando agora. Senhor, Tu não és Deus de perto somente, mas Tu também és Deus de longe. E nós clamamos agora a Tua intervenção soberana sobre a vida daquele homem. Pai, em nome de Cristo Jesus também nós queremos agradecer pelas pessoas que estão voltando, aqueles que estarão indo, a Dailma, como também a irmã Fátima, que estará indo essa semana para o Brasil, a nossa irmã, Senhor, Jandira, que volta amanhã, que o Senhor possa estar levando, trazendo, guardado e protegido pelas Tuas mãos. Nós queremos agradecer porque o Teu servo André já se encontra aqui em nosso meio. Domingo passado ele estava hospitalizado, mas Tu operaste um milagre na sua vida. Ó Deus, trazendo de volta para a Tua casa, para o nosso convívio. Ó Deus, também pedimos que o Senhor esteja visitando cada lar que está agora, Senhor, conectado através da internet, cada família, cada vida que nesta noite sobe a Tua casa, cada família aqui representada, e que o Senhor esteja manifestando a Tua glória, respondendo a nossa oração, a oração que Te fazemos, crendo que o Senhor responde em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. O André que fazia um breve update do trabalho que está sendo feito lá, especialmente daquela senhora que tem sido assim o centro, vamos dizer assim, aquela pessoa que tem sido mais assistida, que tem sido motivo essa missão aí, Giving Smiles, que acho que ela representa muito bem, né, o trabalho que tem sido feito, e os irmãos já conhecem, né? Vamos pedir onde é que esteja. Eu lembro que quando nós estivemos aqui no penúltimo domingo, nós estivemos levantando um clamor em favor da vida dela, né? E agora o André vai nos colocar a par do que aconteceu. Boa noite, igreja, tudo bem? Vou ser bem rapidinho hoje, porque a semana passada eu levei muito tempo. Pastor, não quero deixar o pastor bravo, não. A Dona Amália, nossa querida estrela Dona Amália, que fez onde nosso grupo missionário aqui da igreja começou, com o primeiro caso nosso, a gente construiu a casinha dela, e desde então eu pessoalmente, ou às vezes também com a ajuda de outras pessoas, mando ajuda todo mês para ela ter mantimentos, porque como é uma senhorinha que ela já não tem muita força para trabalhar, né? E ela estava muito doente, então a Igreja Vida Abundante, mais uma vez, mandou uma ajudinha de custo para levá-la no doutor. Então eu recebo uma ligação do Dona Encarnação, que é nossas pés e mãos em El Salvador. Ele pegou ela, levou para ir no doutor, porque ela tem uma gastrite muito forte, e ela está um pouco fraca, né? E aí eles me ligaram com uma notícia que ela precisaria de um exame muito caro, que não tinha jeito, que era um absurdo. Eu falei, nossa, mas como que é isso? Que exame que é? Quanto custa? É $125. Então, gente, a ideia é outra realidade que eles vivem lá, né? E que $120 para a gente, quem sabe, é uma ida num restaurante,
faz uma grande diferença em uma pessoa que vive numa situação tão complicada. E claro que o dinheiro foi enviado também, não só para o doutor, mas agora para o exame dela. E mandei até um pouquinho mais para poder comprar remédio, porque depois de um doutor de um exame, normalmente tem remédio. Eu podia prever que isso ia acontecer, já mandei uma ajudinha extra. E o que sobrar disso vira comida também, então nada vai ser desperdiçado nesse caso, como nunca foi desperdiçado. A gente sempre ajusta o dinheiro de uma maneira mais eficaz para tratar dessas pessoas. Então, passa essas fotos rapidinho, só para vocês verem. Essa foi a visita no doutor e os exames não aconteceram ainda, vão acontecer essa semana. A Dona Encarnação, sempre aí. Então, ela recebeu já um alívio imediato do doutor, né? E as prescrições para os exames. Na realidade, por ela ser uma senhora com muitas dificuldades, estão fazendo um exame um pouquinho mais barato. E aí está a nossa querida Dona Amália, sempre aparecendo nos nossos casos, né? Cedo ou tarde ela sempre volta aí. E é isso aí, gente. Semana que vem, quem sabe, eu já traga mais fotos sobre o exame e, quem sabe, um diagnóstico para vocês. Amém? Eu estive visitando a Propac e fizemos um vídeo lá em Águas Formosas, fizemos um vídeo com eles lá, basicamente com a diretora do Propac e com a instituição, com a construção que está sendo feita. Talvez domingo que vem eu vou apresentar para os irmãos o trabalho que está sendo desenvolvido lá. Irmãos, é uma coisa assim impressionante. A gente vê ali a mão de Deus operando, porque para uma construção daquela, com o recurso que o povo tem, é uma coisa linda, como que Deus está trabalhando. Mas eu vou falar sobre isso próxima semana. Eu quero pedir desculpa aos irmãos por ter viajado e nem comunicado com os irmãos, pelo menos nem com todos. Mas vou explicar aos irmãos o propósito. Pode deixar essa luz apagada, André, que eu vou passar um vídeo para os irmãos, mas antes de passar o vídeo, vou explicar para os irmãos entenderem o que está se passando. Está acontecendo o seguinte: há 2 meses, pouco mais de 2 meses atrás, os irmãos sabem que o pai da Jandira faleceu e a mãe andou doente, precisou fazer umas 2 cirurgias, graças a Deus recuperando bem, já está bem. E a Jandira disse: meu bem, eu estou precisando visitá-lo. Eu falei: você tem razão, mãe, você tem que aproveitar enquanto você tem, porque depois não tem como mais desfrutar dela. E nós então conseguimos a passagem para o dia 8 de junho. E um tanto pesaroso, porque dia 9 nós completaríamos 31 anos de casado. Então compramos a passagem dela para o dia 8 de junho. Mas eu falei: poxa vida, não é justo, né? Dia 31 anos de casado, a gente ficar longe. Sem que ela soubesse, comprei a passagem para o dia 9. Ela saiu, portanto, no dia 8 de junho, à noite. E eu saí no dia 9 de manhã. E combinei com a minha irmã e com a irmã dela o seguinte: ninguém vai falar nada, por isso que eu não falei com a igreja, porque se eu falasse, ela ia ver, saber, e também corria o risco de algum irmão fazer um comentário, e tudo era guardado em 7 chaves. Aí nós programamos, falei com a minha irmã: você vai fazer um jantar especial daquele de 31 anos de casado. Vai fazer um jantar especial, e você vai convidá-la para participar desse jantar. E nesse intervalo eu vou estar numa caixa de presente, numa caixa grande na sua casa, embalado, e você então vai dizer que eu mandei comprar aqui, que eu tenho um presente, você tem um presente para ela. E o presente vai estar dentro dessa caixa. Só que nós não conseguimos a caixa, mas eu fiz de outra forma. Eu fui para um quarto da secretária lá no fundo, com câmera, tudo sendo gravado e filmado, e naquele momento eu telefono para ela, converso como se eu estivesse aqui, e as coisas correm tudo normal. E a preocupação dela é: e o que aconteceu? Que está no meio do culto, você está... Como é que você fez? Eu disse: eu pedi o Aí eu vou confessar a mentira. Eu pedi o pastor Davi para continuar o culto, e eu saí para dar uma ligada para você e tal. Então tá bom, beleza. E os meninos, onde é que estão? Então esse foi o fato. Veja, apaga essa luz aqui, veja como é que foi o vídeo, o que aconteceu. Então, a razão pela qual eu não podia estar falando para os irmãos, porque era um segredo que nós estávamos. Nossa celebração dos nossos 31 anos de vida conjugal.
Não, esse aí já é o último, né? Uai, vai ter que ver. Meu Deus, tudo é pra ser surpresa no presente. Uai, mas ele pediu fazer vontade. Pedido logo. 30 anos. Pra ela adivinhar É na casa da minha irmã. Eu estou no quarto falando com ela ao telefone. Tá bom. Ainda tá enxergando. Você tá enxergando? Já tinha falado que eu tinha mandado um presente para ela Fica olhando pra cá. e que a minha irmã ia dar um presente para ela. Chegou ela já. Quer falar com ela ainda? Ele tá esperando aí. Eu não ouvi nem zóio. Ele quer ver ela recebendo. Aqui, Elaine, ele falou que é pra você levar a tia Jandira no presente. Tem que ir lá, né? Não consegui achar na hora. Não, é só. Isso aqui é uns telefones ainda. Você vai trazer o presente. Vou trazer. Fica na linha. Se não gostar desse presente, essa coisa toda, quem vai gostar? Porque pra mim e pra ele? Ah, tá. Aposto na bicicleta. O que foi que mandou vocês comprarem aqui, Alexandre? Ah, não posso entregar os detalhes todos, não, hein? E se vocês não compraram um negócio que ela gosta? Não, eu acho que ele acertou. Eu acho que ele acertou no pedido. Eu acho que ele acertou. Você acha que ela vai gostar? Eu acho que Mas ela não sim. sabia que eu estava lá. Costa pra cá. Estou ainda um presente, vou pegar. O laço é o presente inútil. Confortável. Posso entregar a caixa? Pode abrir. Pode. Pode abrir. Pode abrir o olho. Pode abrir o olho. Ui, tá bem, não tô vendo nada. Abre o olho. Surpresa! Abre! Aí depois. Abre depois, agora não dá. Eu quero pedir perdão a todos que, porventura, pareceu alguma palavra assim que não foi verdadeira. Aí foi o resultado o propósito da minha viagem, né? Então eu não poderia deixar 31 anos de casado passar assim. Ainda mais. Na verdade, irmãos, eu não queria deixar nem esses dias. Eu vi. Aí nós ficamos juntos de quarta até sábado. Sábado desci para Valadares, preguei lá em Valadares e ela foi para o Ceará e eu fui para Valadares. Na segunda fui para Águas Formosas, fiquei um dia de folga, preguei terça e quarta. Quinta-feira retornamos a Belo Horizonte, chegamos na quinta-feira à noite em Belo Horizonte e na sexta-feira, aliás, sexta, fiquei de folga e sábado retornei para cá. Então essa foi a nossa viagem, um tanto corrida, mas feliz. E agora lamentando de tê-la deixado ficar mais uma semana, que agora já falei com ela. Não dá mais ficar uma semana não, meu coração não aguenta não. Né? Das boas-vindas a Valéria. A Valéria é a mãe da Bia, não é? Ele já esteve aqui conosco há algum tempo atrás, ela e o esposo dela, ministrando aqui no nosso encontro de casais, pregando aqui na igreja no culto domingo à noite, e agora veio Curujaí, os netos, a filha e o genro, né? Ainda mais agora que o genro comprou um carro grande, já cabe com muito espaço, né? O porta-mala que é pequeno, mas o espaço interno é grande, né? Isso é muito bom. Queridos, esse agora é o momento da gente cultuar ao Senhor. Há várias maneiras de cultuar a Deus, eu entendo dessa forma. A Bíblia fala que tudo que você fizer deve ser feito para a glória do Senhor. E quando eu trago o meu dízimo, a minha oferta no altar e dedico ao Senhor, eu devo fazê-lo como uma expressão
de culto, de louvor e de adoração, não é? Porque só quem pode trazer é quem já recebeu, quem já ganhou antes, não é verdade? Imagina a situação desse moço por quem nós estamos orando agora. Ele não pode trazer agora no momento. Ele está gravemente no hospital. Pensa naquelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão, de alguma forma, pouco tempo atrás nós estivemos lá em Las Vegas para encontrar com a minha irmã, e era uma das coisas mais tristes que eu via, era ver o semblante daquelas pessoas que estavam ali. Centenas, milhares de pessoas, aquele semblante triste, jogando, escravo do jogo. Eles não tinham a alegria de poder trazer ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, mas dedicavam a Satanás, não é? Porque é ele que recebe a glória de tudo aquilo ali, não é? Destruindo a vida de tantas vidas, tantas pessoas. Então, deve ser sempre um prazer para nós, uma alegria e uma expressão de gratidão, poder trazer no altar nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé e vamos fazer isso agora. Consagramos a Ti, Senhor, nossos dízimos e ofertas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o Teu povo com prosperidade em todas as áreas, ó Deus, para que o Teu povo, com alegria, possa Te adorar dessa maneira também, entregando no altar seus dízimos e ofertas. E que esses dízimos e ofertas arrecadados sejam usados para a expansão do Teu reino e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua
favor, no segundo livro das Crônicas. Hoje é comemorado nos Estados Unidos o Dia dos Pais. Eu achei a ocasião muito oportuna para compartilhar com os irmãos a mensagem desta noite. Segundo Crônicas, capítulo 20, versos 31 e 32. Deus, nós queremos pedir que Tu abençoes a todos os pais presentes aqui nesta noite e aqueles que nos acompanham via internet, onde estiverem. Que a mão provedora e supridora das nossas necessidades seja sobre cada um, ó Pai. Ajudando, ó Deus, nessa missão tão elevada que o Senhor nos confiou. Dá-nos, pois, Tua bênção e ministra o nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filho de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Irmãos, podem sentar. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Eu creio que este homem pode se considerar um vitorioso, de ter escrito na sua biografia que o seu filho andou no seu caminho, seguiu ao Senhor da mesma forma como seu pai seguiu. Coisa linda. Ser pai não é uma missão simples. A paternidade é uma das mais sublimes missões da humanidade, uma das mais complexas. Há muitos homens que ganharam notoriedade na sociedade e perderam seus filhos. Galgaram os degraus da fama e do sucesso e sofreram derrotas fragorosas dentro do lar. Há aqueles também que jamais subiram ao pódio da fama, mas construíram famílias sólidas e edificaram relacionamentos saudáveis dentro do lar. A Bíblia aponta vários exemplos de homens que foram grandes líderes e tornaram seus nomes célebres, alcançaram vitórias retumbantes contra seus inimigos e figuram entre os nobres na constelação dos grandes deste mundo, mas fracassaram rotundamente no campo da família. De que os pais hoje precisam para não cometerem os mesmos erros do passado? Por favor, André, desliga esse ventilador. Primeiro, os pais precisam cuidar da formação moral dos filhos. Hoje vivemos numa sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Segundo, os pais precisam cuidar da vida espiritual dos filhos. Nossa sociedade está profundamente secularizada. O ter está se tornando mais importante do que o ser. Os pais investem muito na formação intelectual e profissional dos filhos, mas, via de regra, os deixam órfãos na área espiritual. Terceiro, os pais precisam ser modelos para seus filhos. Não ensinamos apenas com palavras, mas, sobretudo, com exemplo. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Os pais precisam ser
coerentes. Eles precisam viver o que ensinam e ensinar o que vivem. Eles precisam ser o espelho dos seus filhos. O espelho é mudo, mas é eloquente. Quarto, os pais precisam orar pelos seus filhos. Os pais são sacerdotes do lar. Eles devem não apenas falar de Deus para os seus filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. Quinto, os pais precisam cuidar da vida relacional dos filhos. A comunicação precisa ser restabelecida no relacionamento entre pais e filhos. O coração dos pais precisa ser convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converter ao coração dos pais. Como disse o profeta Malaquias, numa referência ao profeta Elias. Os pais precisam ser sensíveis às necessidades emocionais dos filhos. Precisam aprender a ouvi-los. Precisam construir pontes de amizades, a fim de que os filhos encontrem neles apoio, encorajamento e compreensão. O lar precisa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalhas e contendas. Depois dessas sábias palavras de orientação aos pais da revista Lar Cristão, eu quero destacar o exemplo de alguns pais na Bíblia que, de alguma forma, deixaram suas marcas na vida dos seus filhos e que servem de lição para nós hoje. Selecionei alguns poucos pais, porque existem muitos pais na Bíblia que têm alguma contribuição para nos dar, mas quero apenas destacar esses que se seguem. Primeiro, Noé, um pai consagrado. Noé é conhecido até mesmo pelos que não conhecem a Bíblia como um homem diferenciado dos demais homens da sua época. Ele e sua família foram os únicos sobreviventes humanos ao dilúvio que destruiu a terra em tempos antigos. Sob a orientação de Deus, foi ele que construiu a arca na qual ele, seus familiares e os animais se abrigaram. De alguma forma, isso é tudo que a maioria das pessoas conhecem a respeito de Noé. Contudo, eu gostaria de levá-lo a pensar no pai que ele foi, na educação moral que ele repassou para seus filhos e na influência espiritual que ele exerceu sobre a vida deles, a ponto deles não se deixarem seduzir pelas inclinações daquele mundo pervertido no meio do qual eles viviam, a exemplo do que aconteceu com seus demais parentes. Há cerca de 27 anos, antes de casar, nós programamos de ter 5 filhos, depois a Jandira achou que era muito e nós ficamos com 3. E depois que nós nos casamos, eu comecei a ter medo. E eu já passei a não gostar da ideia de ter filhos. Há 30 anos atrás, irmãos, me casei há 31 anos atrás, e eu comecei a pensar, se nós tivermos filho agora, que mundo eles vão estar vivendo? Porque naquela época nós já achávamos que o mundo estava descambando de vez para o mal. E um dia, senti no meu coração o seguinte: o que vai levar seus filhos para o mundo não é a perversidade que vai estar reinando no mundo, mas a qualidade de vida espiritual que você tiver dentro de casa. Olha o exemplo de Noé. Noé viveu num mundo pervertido, tão pervertido que Deus precisou destruí-lo. No entanto, seus 3 filhos não seguiram a inclinação pervertida do mundo, mas seguiram o exemplo do seu pai. Porque o seu pai era um homem consagrado a Deus. Noé era um homem consagrado a Deus. Você não pode esquecer
que o que levou Deus a destruir o mundo antigo foi a sua depravação moral e espiritual. Conforme eu disse, isso equivale a dizer que Noé conseguiu, entre aspas, ele conseguiu converter seus filhos ao bom caminho, não apenas com as suas palavras, mas sobretudo com as suas atitudes, o que levou o escritor sagrado a resumir a sua biografia nas seguintes palavras: um dos homens que teve uma vida mais longa, no entanto, das biografias mais curtas, porém mais, apesar de concisa, profunda. Eis a história de Noé. Noé era homem íntegro, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aquele que andava com Deus ensinou seus filhos a andarem com Deus, por isso eles não pereceram. Agora minha pergunta para nós pais é: será que nós temos andado com Deus? A segunda pergunta é: nós temos ensinado nossos filhos a andarem com Deus? Ou a nossa maior preocupação é que eles arranjem um emprego que ganhe muito dinheiro? Segundo exemplo de pai, Jó, um pai intercessor. Embora Jó seja conhecido mais como alguém que sofreu com a perda dos seus 10 filhos, seus bens e sua saúde, além de perder sua reputação por causa dos sofrimentos que eles sobrevieram, contudo, ele precisa ser conhecido como um pai amoroso e um pai intercessor que foi. Apesar de serem 10 irmãos ao todo, entretanto, não havia inimizade entre eles. Pelo contrário, entre eles havia uma comunhão muito gostosa e sadia, a ponto de estarem sempre juntos, se confraternizando. Irmãos, eu tenho 10 irmãos. Nós somos 10 irmãos ao todo. Mas a verdade é que, muitas vezes, entre esses 10 irmãos, nem sempre há esta harmonia. Um dos meus irmãos me disse agora: nós fomos comer uma feijoada na quarta-feira, na casa do meu irmão, num sítio próximo a Águas Formosas. E o meu irmão disse: você acredita que a última vez que eu vim aqui foi quando você veio? Se eu não estou enganado, irmãos, eu fui lá quase 1 ano e meio atrás, ou 2 anos. Eu olhei para ele assim, um tanto admirado, e disse: mas por quê? Tem casas que tem 5 irmãos, 3 irmãos, 2 irmãos, e vivem em inimizades, em contendas, não se entendem. Jó tinha 10 filhos, e todos eles tinham comunhão uns com os outros. Não havia nenhuma resistência da parte de qualquer um deles em estar na casa um do outro. Diz o texto sagrado que seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Convidar as suas irmãs para comerem e beberem com eles. Os meus conseguiram perceber isso? Eles estavam frequentemente na casa um do outro. Não havia inimizade entre eles. Não havia contenda entre eles. Apesar de estar seguro quanto à educação que ele os havia dado, contudo, Jó não perdia a oportunidade de interceder pelos seus filhos. Ele se sentia como o sacerdote da sua casa e se via no direito de interceder a Deus em favor deles, para que Deus os perdoasse caso houvessem cometido algum pecado no momento das comemorações das suas festas. O seu biógrafo diz assim a respeito deste assunto: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Os seus filhos o respeitavam como sacerdote da casa, como homem piedoso e temente a Deus.
Irmãos, nós estamos vivendo época que os filhos não estão mais respeitando a autoridade dos seus pais, estão contestando a autoridade dos seus pais, se rebelando contra os seus pais. Depois que a sorte de Jó, os irmãos sabem muito bem, Jó adoeceu. Uma doença colocada pelo próprio Satanás. E depois que a sorte de Jó foi restaurada, Deus restituiu em dobro tudo que Jó perdeu, com uma única exceção. A Bíblia diz que Deus deu em dobro tudo o que Jó perdeu. A única exceção em que Deus não deu em dobro tudo que Jó perdeu foi os seus filhos. Deus não deu mais 20 filhos para Jó, porque ele havia perdido todos os 10. Deus deu apenas 10. Deus deu apenas 10. Sabe por quê? Porque os 10 filhos que morreram não haviam se perdido, estavam com Deus, mas somado com os que ele tinha agora, o número era duplicado. Isso não é maravilhoso, irmãos? A intercessão em favor dos seus filhos não era algo que acontecia esporadicamente quando eles estavam doentes. Era algo que era frequente. Não era algo que acontecia esporadicamente, ocasionalmente, mas era algo que acontecia continuamente. Nós precisamos aprender com este homem e orar continuamente pelos nossos filhos. Será que nós pais temos seguido o mesmo exemplo que Jó nos deixou de ser um pai intercessor? Será que nós hoje se os nossos filhos correm o risco de pecar contra o Senhor, será que nós hoje temos sido aqueles que se colocam entre os nossos filhos e Deus para interceder em favor deles? Terceiro exemplo de pai, Eli, um pai liberal. Eli, um pai liberal. Como exemplo de um pai liberal, eu quero citar o sacerdote Eli. Quando Deus disse a Samuel que iria punir, que iria castigar a casa dele, Deus disse as seguintes palavras a Samuel, que ainda era uma criança. Porque já lhe disse, que é Deus dizendo que já havia dito para o sacerdote Eli, que já era um homem idoso. E Deus disse para aquela criança, em referência a Eli, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Preste atenção, irmãos, não está dizendo que Eli cometeu adultério, não está dizendo que Eli roubou, não está dizendo que Eli mentiu, não está dizendo que Eli se desviou dos caminhos do Senhor, mas está dizendo que Eli não corrigiu os seus filhos quando eles se fizeram execráveis. Quando eles tocaram nas coisas santas do Senhor, Eli consentiu, Eli não os exortou, Eli não os censurou por causa disso. O sacerdote Eli ignorou as advertências de Deus a respeito da má administração da sua casa e da sua família. E mesmo assim, não reparou o erro que estava cometendo. Seus filhos continuavam sendo passivos de disciplina e ele não os disciplinava. Seus filhos continuavam sendo passivos de limite e ele não estabelecia esses limites e os deixava fazer o que eles bem entendiam. Embora fosse um sacerdote, sabendo que os seus filhos o sucederiam no exercício de tal ofício, contudo, mesmo assim, Eli os deixou crescerem sem correção e sem limites, razão pela qual se rebelaram contra o Senhor. Quando eu cheguei aqui a este país, já tinha ouvido falar
aos quatro cantos, em alto bom som, que aqui não se podia punir filhos, não se podia disciplinar filhos. Chamei os três no quarto, e todos os três estão aqui. Chamei os três no quarto, sentamos eu, a Jandira e os três, e disse: aqui neste país diz que não se pode disciplinar filhos. Mas não é bem desse jeito, não. Eu quero dizer para vocês que quando vocês se fizerem merecedores de uma surra, eu quero que Deus me dê sabedoria para saber se realmente está na hora de dar esse tipo de disciplina. Mas eu quero dizer para vocês que quando vocês se fizerem merecedores de umas varadas, saibam que vão receber. Vocês vão crescer sabendo que tem limites nesta vida. Vocês não vão ser como os filhos de Eli, não, que vão crescer à revelia de exortação, de advertência, de limites. Não. É claro, eu não estou no coração nem na mente deles, mas é possível que alguns deles tenham tido o desejo de chamar a polícia. Um deles, até o mais novo, um dia acionou a polícia, mas não por causa disso, mas talvez para fazer um teste. Será que a polícia vem mesmo? E veio. Ao repreender o sacerdote Eli, Deus lhe disse as seguintes palavras: e tu, por que honras teus filhos mais do que a mim? A pergunta que eu quero fazer para os pais aqui nessa noite e para aqueles que nos acompanham via internet é a seguinte: o que esperar do filho de um pai que não honra a Deus? Infelizmente, não dá para esperar muita coisa a não ser contar com a misericórdia de Deus. Contudo, o contrário também é verdade, conforme Deus disse ainda ao profeta: porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Muitas vezes você ouve esse texto fora desse contexto, para pessoas dizerem: os que me honram, no sentido de dar dinheiro, no sentido da oferta gorda, no sentido de... Mas, irmãos, aqui neste contexto está dizendo em relação à educação dos filhos. Você me desonrou, Eli. Você me desonrou, honrando mais seus filhos do que a mim. Mas saiba de uma coisa: por isso, você será punido e seus filhos também. Agora, saibam também que o contrário é verdade. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Os filhos dos pais que honram a Deus, irmãos, esses filhos serão honrados por Deus. Aqui está um dos benefícios do pai que honra a Deus, estabelecendo levando seus filhos a temerem e honrarem o Senhor. Os meus 3 filhos, agora 4, os nossos 4 filhos, se eles continuarem seguindo nesse caminho de honrarem a Deus, através da honra que eu presto a Deus, ensinando-os a andar com o Senhor, se eles perseguirem este caminho, a Bíblia diz que Deus vai me honrar, colocando-os numa posição elevada e abençoando-os em todas as áreas da sua vida. Irmãos, é isso que Deus faz. É por isso que muitas vezes você não vê filhos sendo honrados, porque muitas vezes os pais não souberam honrar a Deus, instruindo-os e disciplinando-os nos caminhos do Senhor. Como você, pai, honra a Deus? Ou será que você é do tipo do pai liberal? Deixa seus filhos correrem solto, fazer o que eles bem entenderem. Irmãos, eu tenho feito um apelo. Hoje eu senti uma ponta de tristeza no meu coração muito grande, porque eu passei em alguns lugares em que era pressuposto que tivesse lido aquele livro que eu escrevi sobre família, coisa séria. E eu vi muitas vezes a falta de disciplina correr solto. E me deu uma dor no coração, assim, sabe? De ver pais tementes a Deus, ou pelo menos que eu julgo serem tementes a Deus, deixar os seus filhos soltos. Eu fico pensando: meu Deus,
o que será desses filhos amanhã? No mundo que está caminhando cada dia mais para uma depravação moral e espiritual. Quarto exemplo de pai. O pai de Timóteo, um pai ausente. Se os filhos do sacerdote Eli tiveram um pai liberal, por outro lado, Timóteo teve um pai ausente, especialmente na educação religiosa e espiritual do seu filho. Ainda bem que ele teve uma mãe e uma avó que eram tementes a Deus e que o instruíram nos caminhos do Senhor, do qual ele não se desviou. É interessante observar que em momento algum você vai encontrar a menção do nome do pai de Timóteo. A única coisa que sabemos dele é que ele era grego. Eunice era judia. Quando lemos os textos de 2 Timóteo 1, 3 a 5, 2 Timóteo 3, 14 e 15, a quem Paulo menciona quem influenciou Timóteo na sua fé. A sua mãe e a sua avó. Não fala de nenhuma influência espiritual do seu pai. Por que Paulo não menciona o pai de Timóteo? Porque ele não exerceu esta influência positiva sobre a sua vida. Uma das coisas boas que podemos tirar por inferência dele é que se ele não contribuiu diretamente na formação religiosa e espiritual do seu filho, também não atrapalhou. É provável que ele tenha incentivado sua esposa e a sua sogra a instruir Timóteo na palavra. Mas o pai de Timóteo me faz lembrar a figura do meu pai com muito respeito. Meu pai foi um homem ausente nessa questão. Ele até nos incentivava a ir para a igreja e a fazer o que era certo. Ele era muito rigoroso no que diz respeito a essa questão. Mas não exercia aquela influência positiva nesse sentido. Quando éramos crianças, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele é que era o cristão da nossa casa. Minha mãe se converteu depois. Mas não foi ele que nos levava à igreja. Não foi ele que sentava e lia a Bíblia conosco. Não foi ele que sentava e orava por cada um de nós. Era a minha mãe. A minha mãe é quem nos direcionava. O lema do meu pai era: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. E ele nos repetia isto com muita frequência. Diante disto fica a pergunta: que influência positiva temos deixado na vida dos nossos filhos como pais? Ou será que nós temos sido pais ausentes, que nos damos por satisfeitos apenas por colocarmos comida em casa? Nos damos por satisfeitos apenas em pagar a escola, a faculdade dos nossos filhos? Será que isso é tudo? Mas para poder avançar um pouco mais, para não demorarmos muito. Quinto exemplo, quinta figura de pai. O esposo da sunamita, um pai insensível. O esposo da sunamita, um pai insensível. Quando falo de pai insensível, eu não posso deixar de pensar no esposo da sunamita. Sendo seu filho, filho único, e sendo ele o marido mais velho do que a esposa, era de se esperar dele um pouco mais de atenção com o seu filho quando ele adoeceu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versos 17 a 23, nos fala exatamente o que aconteceu. Nos fala que o profeta se sente agradecido a Deus pela acolhida que aquela mulher dava, aquela família dava a ele. E ele então procura saber qual era a necessidade daquela família. E fica sabendo que eles não tinham filhos, porque o marido já era idoso. E o profeta então pede a Deus que os abençoasse, desse a eles um filho, e Deus atende a voz do profeta. E dentro de 1 ano aquela mulher dá à luz a um filho. E o menino cresce e vai visitar o pai na colheita. Naquela época não era como no Brasil, que era latifúndio. Em Israel as leiras de terra eram pequenas. Não era muito distante de casa. O filho vai visitar o pai na roça. O filho sente uma forte dor de cabeça e o pai manda alguém levar o filho para casa. Esta é basicamente a história. E o menino fica de cedo até o meio-dia.
a esposa dele, a sunamita, toma providência, albarda uns jumentos e vai até o profeta. E ele chega, a única pergunta que ele faz é: o que você vai fazer lá? Portanto, o texto supracitado nos dá a entender que o marido era bem mais velho que a esposa. Conforme eu disse, possuía uma pequena porção de terra e a cultivava como lavrador. O pai toma conhecimento de que o menino está doente, está com dor forte de cabeça, e desde aquela época a dor de cabeça forte sempre foi preocupante. Manda o menino para casa. Agora, veja as razões por que eu disse e destaquei esse homem como um pai insensível. Primeiro, quando o filho procurou o pai e queixou-se de que estava com dor de cabeça, o pai não interrompeu o seu trabalho para dar a devida atenção que o seu filho merecia. Pelo contrário, pediu um servo que o levasse embora. Irmãos, aquele trabalho era um trabalho braçal. Era um trabalho que qualquer um poderia fazer e poderia ser feito a qualquer outro momento. Não era uma questão de vida ou morte. Não era uma questão que não poderia ser deixado para depois. Mas ele simplesmente pega um serviçal e diz: leva esse menino e entrega para a mãe dele. Segundo, de cedo até o meio-dia, quando o garoto morreu, ele não procurou saber o estado de saúde do seu filho. É verdade que ele não tinha celular, não tinha telefone, mas, irmãos, estava perto da casa. Por que ele não sai do seu trabalho e vai lá saber como é que está o menino? Terceiro, quando a sua esposa lhe pediu que a enviasse um dos moços e uma jumenta, e uma das jumentas para que ele fosse ao profeta, a única pergunta que ele lhe fez foi: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Diante dessa pergunta, qual foi a resposta da sua esposa? Não faz mal. Ela já sabia que não estava podendo contar com o marido que tinha. Ela já estava, uma mulher sábia do jeito que ela era, já percebeu que o pai não era sensível bastante para perceber o quanto ela e o seu filho precisavam da presença dele em casa. Não faz mal. Ora, se não era dia dela ir ao profeta, nem era o dia oficial de culto, se o garoto havia sido mandado de volta para casa porque estava doente, e se o garoto era fruto da oração do profeta, será que não era para ele pensar que alguma coisa havia acontecido ou estava acontecendo? Lamentavelmente, o pai desse garoto agiu da mesma forma como muitos de nós pais agimos nos dias de hoje. Quando o filho está com algum problema, mandamos ele procurar a mãe e continuamos com as nossas tarefas, como se nada de errado estivesse acontecendo ao nosso redor. Será que nós nos enquadramos nessa classe de pais insensíveis? E para não ser muito prolixo, vou encerrar com este, sexto. O pai do filho pródigo, um pai exemplar. Creio que a parábola do filho pródigo é conhecida de todos os que me ouvem neste momento, mas para que o texto fique mais vivo na sua memória, eu vou esboçar o resumo do que aconteceu. Essa parábola que está no capítulo 15 de Lucas, que foi alvo da pregação do pastor Davi domingo passado, fala a respeito de um pai que tinha 2 filhos. Um deles, o mais novo, pede ao pai o seu direito na herança e parte para uma terra distante, onde gasta tudo o que levou com os novos amigos que fez. Quando acabou o dinheiro, os amigos sumiram e ele foi parar num chiqueiro de porcos, que era de onde ele tirava o seu mísero sustento. É como acontece com muitos jovens hoje, que são induzidos a ir para as baladas, induzidos a ir para as drogas, induzidos para ir para a prostituição, e quando cai numa desgraça, não tem amigo nenhum do seu lado. Vai morrer sozinho, ficando no meio dos porcos, vivendo num chiqueiro. Você encontra muita gente vivendo em chiqueiro, como aquele jovem. Aborrecido com aquela vida que levava e arrependido pelo que fez, ele resolve voltar. O pai
o recebe como uma festa e o irmão se recusa a participar da festa, dizendo que ele não pertencia mais àquela família. O pai, que já havia restabelecido ao filho mais novo a dignidade de filho que ele havia perdido, agora procura apaziguar o filho mais velho que se encontrava revoltado. Agora, para mim, este pai é um exemplo de pai pelas seguintes razões. Primeiro, ele soube a hora certa de liberar o filho que queria partir. O pai entendeu que se ele segurasse o seu filho consigo por mais tempo, ele poderia perdê-lo para sempre. Ele preferiu perdê-lo por pouco tempo do que perdê-lo para sempre. Muitas vezes tem acontecido isso. Muitos de nós pais temos segurado a ferro e a fogo os nossos filhos quando já está na hora deles alçarem voos mais altos. E às vezes nós os seguramos por mais um tempo e os perdemos para sempre. Segunda razão, ele perdoou o filho arrependido que voltou. Ao receber o pedido de perdão da parte do seu filho que o havia abandonado, o pai não jogou na sua cara o mal que ele havia feito e o quanto ele o havia feito sofrer. O pai simplesmente perdoou. Terceira, ele restaurou a dignidade de filho ao que não era mais filho. Ao se deserdar, o filho pródigo perdeu o seu direito de filho, mas ao voltar para casa, o pai, por amor a ele, o restaurou a dignidade de filho, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nova nos pés, roupa nova no corpo, e para demonstrar a autenticidade do que ele acabara de fazer, mandou matar um novilho cevado e deu uma festa e falou para todos os presentes que o seu filho havia voltado e que aquele era o seu lugar. Quarta, razão porque este pai era um pai exemplar. Ele soube a hora certa de segurar o filho que queria partir. Ao contrário do filho pródigo, a quem o pai liberou para partir, agora o pai não permite que o filho mais velho saísse de casa. De igual modo, ele teve sensibilidade para perceber que se o seu filho mais velho saísse naquela condição, ele poderia não voltar nunca mais. Precisamos ou não precisamos de sabedoria para saber a hora certa de liberar o filho e para saber a hora certa de segurar o filho? Irmãos, nós não temos sabedoria de nós mesmos. Essa sabedoria precisa vir do alto. E essa sabedoria vem do alto no nosso relacionamento com Ele, através da palavra. Quinta, razão porque este pai é um pai especial, exemplar. Ele procurou ouvir a razão do filho revoltado, filho mais velho. Ainda que não concordasse com as razões do seu filho mais velho em estar agindo daquele jeito, contudo, o pai não o ignorou, nem o desprezou. Pelo contrário, foi ao seu encontro e o fez ver as razões que o levava a agir do jeito que ele estava agindo. Afinal de contas, o que estava perdido foi encontrado. O que estava morto havia renascido e que tudo que o pertencia a ele também. Você já imaginou se Davi tivesse agido dessa forma com Absalão? Mas Davi não soube agir assim. Davi tinha em casa um filho revoltado, mas em momento algum Davi sentou com ele e disse: meu filho, qual é a sua revolta? E se ele perguntasse a Davi, aquele filho ia dizer para ele: meu pai, eu estou revoltado, porque o meu irmão possuiu a minha irmã, sua filha e seu filho, embora não tivesse a mesma mãe, e o Senhor não fez nada. O Senhor simplesmente ignorou. O Senhor não tomou nenhuma providência. O Senhor não tem ido na minha casa. Eu é que estou cuidando da minha irmã. O Senhor não põe os pés lá para ver como ela está. Ela está destruída. Uma das mulheres mais belas do reino se tornou uma caricatura de mulher. E o Senhor não põe os pés lá. Eu estou indignado com a sua injustiça, com a sua indiferença, com a sua apatia. Oh, irmãos, se Davi tivesse feito isso, talvez ele tivesse conquistado o coração do seu filho Absalão, e Absalão precisaria ter morrido da forma como morreu.
Sexta razão, porque este pai foi um pai especial. Ele demonstrou amor tanto ao filho que partiu, quanto ao que ficou. Diferente de Jacó, que demonstrou preferência por um dos seus filhos, o pai do filho pródigo demonstrou que amava igualmente os dois. É verdade que em toda casa tem um filho que às vezes é mais carinhoso do que o outro, tem um filho que tem um tipo de temperamento que é mais dado do que o outro, mas, irmãos, estas coisas não podem nos levar a nós, pais, a demonstrar preferência por ninguém. Nosso amor tem que ser igual para todos eles. Nosso amor tem que ser igual para todos eles. O pai desta parábola representa Deus, que em Jesus nos possibilitou a olhar para Ele dessa forma. Ele é o Pai perfeito. Nele nós podemos nos espelhar. Amém? Eu quero concluir a mensagem dessa noite com estas palavras. Nesse mundo em que vivemos, há pai de todo jeito. Há pai que ama e há pai que não ama. Há pai que adota um filho e há pai que abandona um filho que gerou. Há pai que dá amor e há pai que dá presente. Há pai que se preocupa com o filho e há pai que não está nem aí para o filho. Há pai que ensina com palavras e deseduca com as suas atitudes. E há pai que arranja tempo para se dedicar ao filho. E há pai que desperdiça tempo com o que não tem valor. Há pai que ensina o caminho certo e há pai que desvia o filho do caminho certo. Há pai que dá carinho e há pai que é bruto. Há pai que corrige e há pai que deixa o filho fazer o que quer. Há pai que participa ativamente da vida do filho e há pai que é completamente alheio e ausente. Enfim, há pai de todo jeito. Que tipo de pai é você? Que Deus nos abençoe, para que nós sejamos pais como este aqui desse texto que eu vos li. Ele, falando do filho de Josafá, ele andou no caminho de Asa, seu pai. Falando de Josafá. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Convido os pais a se colocarem de pé nesse instante. Todos os pais. Quero fazer uma oração. Senhor, dá-nos a bênção. Dá-nos a bênção de se poder dizer de nós o que se disse do rei Asa. Dá-nos a bênção de se dizer dos nossos filhos o que se disse a respeito de Josafá. A tua palavra nos diz que Josafá andou nos caminhos do Senhor, como o seu pai andou. E Josafá se tornou ainda mais influente do que o seu próprio pai, por causa da influência espiritual que ele recebeu do seu pai. Que os nossos filhos sejam maiores do que nós, ó Pai,
no que diz respeito a andar com o Senhor, a amar o Senhor, a obedecer o Senhor, a temer o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós pais, para que nós, ó Deus, sejamos pais que deixam marcas positivas na vida dos nossos filhos, marcas que glorificam o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Agora todos de pé vamos cantar ao Senhor. Que Tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero Te adorar, exaltar Teu santo nome. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Gostaria que os filhos que têm pais aqui, que chegassem perto dele e dessem um abraço. Nós vamos encerrar com oração e com a bênção apostólica. Tem mãe que vão, mãe e pai, né? Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, os pais, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. O culto vai continuar no salão social. Irmãos, antes da gente sair, a gente só queria agradecer a igreja pelas orações, a semana passada, pela vida do André. A gente podia orar pela vida dele, Pai, por recuperação. Amor, você tá aí? Cadê? Não vi apagar a luz. Então, a cirurgia foi terça-feira, né, no dia do aniversário dele. Foi uns 30 anos bem comemorados, graças a Deus. Mas a cirurgia foi de sucesso e ele está recuperando bem, graças a Deus. E a gente quer agradecer a igreja pelo apoio. Senhor amado, domingo passado muitos estavam apreensivos quanto à questão da saúde do André, alguns tristes, por que não dizer até ansiosos com o que estava acontecendo. Mas hoje, Senhor, estamos alegres como família do Senhor, unidos ao André e a Damares, para Te agradecer mais uma vez, como já agradeceu o pastor Davi aqui, pela sua intervenção, Pai amado. Ó Deus, como eu ouvi dele hoje à tarde, de que não sinto nada. Louvado seja o Teu nome, Pai.
Ó Deus, como o teu povo clamou e pediu, o Senhor pôs as tuas mãos sobre as mãos dos médicos e efetuou esse milagre. E agora nós damos ao Senhor toda a honra, todo louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.